percepções indígenas, práticas ativas e breve reflexão. A palavra tribo vem do latim tribus, um tipo de agrupamento humano unido pela língua, costumes, instituições e tradições. O termo passa pela conotação bíblica de visões da Roma antiga, nas épocas colonialista e neocolonialista. Foi utilizado por antropólogos, passando a ter um sentido pejorativo de agrupamento humano com cultura rudimentar. E é assim que os livros aos quais tivemos acesso, tanto para formação quanto para formar, nos remeteu aos grupos indígenas brasileiros. Quando falamos de indígenas, logo nos voltamos ao descobrimento do Brasil e dias específicos. Dia do Índio, 19 de abril. Os primeiros habitantes do Brasil, os aborígenes, aqueles que vivem nas matas e florestas brasileiras, em ocas, por décadas escravizados, aculturados, renegados, vivendo à margem da sociedade por práticas excludentes em todas as esferas sociais, inclusive na educacional, que por muito tempo tinha um padrão único de ensinamentos, pautados na língua nacional. E fica ainda mais um questionamento: nacional, por originalidade ou por quantidade de falantes? Neste caso, observa-se a quantidade de falantes, a miscigenação que nos tornou 2, 3, 10, muitos e tantos, diversos e plurais. Hoje, as tribos também podem ser urbanas, e a população indígena é parte imprescindível do todo. Mas há que se intensificar na ERER educação para as relações étnico-raciais, desde a formação dos profissionais da escola, passando pelos alunos e surtindo efeito na sociedade, tornando-a mais democrática, justa, igualitária e acessível, em um princípio de equidade, empatia e respeito constantes, um processo de reconstrução. Pensando no chão da escola, era preciso desenvolver uma atividade prática que propiciasse o encontro dos estudantes com os professores em um diálogo aberto sobre a convivência com as diferenças e como os grupos indígenas foram renegados e tiveram a sua cultura pouco divulgada ou valorizada. Havia também a necessidade de despertarmos a observação e percepção dos legados culturais deste grupo na contemporaneidade. É destas inquietações que nasce o projeto Cada Um Tem a Sua Tribo. Presencialmente, no ano de 2019, as professoras Juliana Vilchensky, História, e Graziela Cafalcante, Filosofia, desenvolveram uma série de oficinas com os alunos de todo o ensino médio em parceria com os professores da escola. O intuito era falar da cultura indígena atrelada à contemporaneidade para a vivência da experiência em grupo, nas diferentes atividades que estimulassem não só a valorização da arte, como também das tradições e legados. O projeto estimulou não só as competências cognitivas, como também as socioemocionais, principalmente a consciência social, com o intuito da empatia para a tomada de decisão responsável e valorização da diversidade. As oficinas foram sobre a produção de filtro dos sonhos, desenhos que representassem a realidade, músicas, diálogos sobre brincadeiras de infância, mosaicos, pinturas a dedo ou uma simples roda de conversa com troca de experiências. O projeto foi realizado em toda a escola e colaborou para uma cultura de paz, assim como espaço para o desenvolvimento do pensamento criativo e empatia, como sentimento que me permite tocar outros mundos que são parte inerente do nosso mundo. Em 2020, o projeto sofreu com as mudanças provocadas pela pandemia Covid-19 e o isolamento social. Afinal, as tribos deveriam buscar um outro ponto de encontro que não o presencial. Foi uma conversa em ATPC que surgiu a oportunidade de falarmos com alguém que morou e visitou inúmeras aldeias e as acompanhou, principalmente com a situação atual, a qual os indígenas são mais vulneráveis às doenças respiratórias e sofrem também com a vulnerabilidade social. A professora Marília Arruda, de Língua Portuguesa e Projeto de Vida, convidou Diego Campos Arruda Rodrigues, graduado e mestrado em Ciências Sociais na UEL, Londrina, para uma palestra pelo aplicativo Teams, com a presença de alunos, profissionais desta unidade escolar e de outras, com o tema
Percepções das questões indígenas, o qual o palestrante não só trouxe o olhar que deveríamos ter, e sim o olhar que os indígenas têm de nós, e como a modernização e contemporaneidade mudaram a vida deles e o relacionamento dos mesmos com as tradições, não em uma visão de negação da modernização, mas de exercício da cidadania. Afinal, todos somos parte integrante de um todo. Um momento proveitoso e de aprendizagem ímpar, com interações síncronas dos participantes e reflexões pontuais de quem tem o entendimento sem julgamento do que é, quem é, para que é. A humanização do olhar, ver mais e além. Aguardamos o fim da pandemia, a tão sonhada vacinação, para que possamos continuar a construção de pontes, diálogos, reflexões que nos façam seres cada vez melhores.